Olá, senhores! Sejam muito bem-vindos ao curso de matemática para o concurso do Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil. Eu sou o professor Thiago Machado e desde já lhe peço que venha se inscrever em nosso canal, caso ainda não tenha se inscrito, clicando neste botão. Venha também conhecer a nossa fanpage no Facebook, onde se encontra neste link, e também esteja compartilhando no Facebook. Nesta videoaula nós iremos tratar sobre razão e proporção. Razão entre duas grandezas inversas ou equivalentes. É o quociente entre as medidas de duas grandezas de espécies diferentes, ou seja, é a comparação de duas quantidades por meio da divisão. Exercícios e exemplos. Observe o quadro. Então nós temos esse quadrinho, onde ele dá o valor do Fusca, do Palio e do Camaro. Então ele diz assim: determine a razão entre Fusca e o Camaro. Bom, o Fusca custa R$ 8.200. Camaro ele custa R$ 240.000. Então, 240 mil. Logo a gente pode simplificar, cortando zero, restando 82 sobre 2.400. Simplificando por 2 e simplificando por 2, a gente tem 41 sobre 1.200. Então essa é a razão. Agora a razão entre o Palio e o Fusca. Então o Palio custa 22.000 e o Fusca custa 8.200. Corta zero, restando 220 sobre 82. Simplificando por 2, em cima e embaixo a gente tem 110 sobre 41. Agora entre o Fusca e o Palio. Então, Fusca 8.200 e o Palio 22.000. Nós tínhamos feito o cálculo anteriormente, então a gente tem 41 sobre 110. Nessa questão ele pergunta: a relação Fusca-Palio ou Palio-Fusca é uma razão inversa ou equivalente? Bom, a gente tem 110 sobre 41 e 41 sobre 110, então uma razão inversa, Por que inverso? Porque está invertido, tá vendo? Entre um e outro. Aí ele pergunta: qual seria a razão equivalente de Fusca com Camaro? Bom, Fusca com Camaro é 41 sobre 1.200. A gente poderia utilizar aqui, vezes 2 vezes 2, a gente teria 82 sobre 2.400. Então essa fração é a razão de equivalência em relação a essa razão aqui. Velocidade média é a razão entre a distância percorrida por um móvel e o tempo gasto para percorrer essa distância. Exercícios e exemplos. Qual é a razão da velocidade média de um trem-bala que percorre 800 km em 2 horas? Então a gente faz 800 km sobre 2 horas. Bom, efetuando a divisão, a gente tem 400 km por hora. Determine a velocidade média desenvolvida por um trem ao percorrer uma distância de 250 km em 5 horas. Então, 250 km sobre 5h. Logo a gente tem 125 km, porque a gente fez esse cara dividido por 5, barra h. O motorista percorre uma distância de 220 km em 4 horas. Qual é a velocidade média desenvolvida? Então, 220 dividido por 4, km aqui e h embaixo, 110 km por hora. Ok? Essa é a velocidade média de cada uma delas. Densidade demográfica é a razão entre o número de habitantes, população de uma região e a área dessa região. Exercício exemplo. Um país tem 100 milhões de habitantes e uma área de 5 milhões de quilômetros quadrados. Qual a densidade demográfica desse país? Então a gente faz 100 milhões sobre 5 milhões. Em cima, habitantes, embaixo, quilômetros quadrados. Então a gente corta os zeros, que fica restando 100 sobre 5, caso habitantes, e aqui quilômetros quadrados. Então 100 dividido por 5 dá 20 habitantes por quilômetros quadrados.
Determine a densidade demográfica de uma cidade de 20.000 habitantes e uma área de 400 km². Então, 20.000 habitantes sobre 400 km². Então, corta zero, né? Restando 200 sobre 4. No caso, em cima, habitantes, embaixo, km². Dividindo, a gente tem 50 habitantes por km². Escala. É a razão entre a medida do comprimento de um desenho e a medida do comprimento real do objeto desenhado. Exercícios e exemplos. Em um desenho, um comprimento de 10 metros está representado por 5 centímetros. Qual a escala utilizada para fazer esse desenho? Então, você sabe que 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, 10 metros vai ser igual a 1.000 centímetros. Assim, 5 sobre 1.000. Simplificando por 5 em cima e embaixo, a gente tem 1 sobre 200. Então, essa é a escala utilizada. Sabendo que 10 centímetros em um desenho corresponde a 5 metros na realidade, determine a escala utilizada. A mesma coisa. 5 metros é igual a 500 centímetros. Então, 10 sobre 500, cortou aqui, 1 para 50, né? A miniatura de um carro foi construída na escala de 1 para 50. Determine o comprimento e a largura desse carro, sabendo que o comprimento é de 4 centímetros e a largura é de 10 centímetros. Então, olha só, se de 1 equivale a 50, então de 4 quero saber x. Então, vai ficar assim, ó, x igual a 4 vezes 50, 200. Essa é a primeira medida, no caso em centímetros. Depois, se 1 equivale a 50, de 10, quero saber y. Assim, efetuando a multiplicação cruzada, y é igual a 500 centímetros. Como 1 metro é igual a 100 centímetros, então 200 dividido por 100, 2 metros. 500 dividido por 100 é igual a 5 metros. Então, essas são as medidas reais do carro. Proporção. Se dissermos que a razão entre o número de meninas e o número de meninos de um colégio é 2 para 3, isso significa que para cada 2 meninas existe 3 meninos, ou para cada 4 meninas existe 6 meninos, ou para cada 6 meninas existe 9 meninas. Se simplificarmos as frações, 2 terços, 4 sextos e 6 nonos, obteremos 2 terços. Portanto, as razões 4 sextos e 6 nonos são iguais. A igualdade entre duas razões chama-se proporção. Exercícios e exemplos. Determine o valor do termo desconhecido. A gente pode fazer de duas formas, ou cruzado ou pensar. Quanto que eu multipliquei o 15 para dar 30? 30 dividido por 15, 2. Então, foi vezes 2, então vezes 2. Então, x vale 8. Aqui já não dá para pensar assim, então multipliquemos cruzado. Então, 3x vezes 2, 6x. 4 vezes x, 4x. 4 vezes 3 dá 12. Esse cara para cá passa negativo, então 6x menos 4x é igual a 12. 6 menos 4 dá 2x, que é igual a 12. X é igual a 12 sobre 2, x é igual a 6. Grandezas proporcionais. A definição de grandeza está associada a tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Como exemplos, citamos comprimento, tempo, temperatura, massa, preço, idade e etc. As grandezas diretamente proporcionais estão ligadas de modo que à medida que uma grandeza aumenta ou diminui, a outra altera de forma proporcional. Grandezas diretamente proporcionais. Exercícios e exemplos. Sabendo-se que x mais y mais z é igual a 18 e que x sobre 2 é igual a y sobre 3 e z sobre 4, calcule x. Bom, vamos chamar k de uma constante. Assim, a gente pode fazer da seguinte forma. De x eu tenho 2k, mais de y eu tenho 3k, mais de z eu tenho 4k, igual a 18. Tá bom? Por quê? X mais y mais z. Se esse equivale a x, que é o 2, né? Então x igual a 2. Y é 3 e z é 4, pelas proporções dadas. Bom, somando esses caras aqui, a gente tem 9k igual a 18. Assim, k é igual a 18 sobre 9. Então, k vale 2. Logo, para calcular x, a gente faz 2k, que é igual a 2 vezes 2, que é 4. Então, x vale 4. Ok? Porque esse cara aqui era o x. Três números são proporcionais a 1, 3 e 5.
calcule sua soma sabendo-se que o seu produto é igual a 960. Então a gente faz 1K vezes 3K vezes 5K é igual a 960. 1 vezes 3, 3 vezes 5, 15. Então 15K é igual a 960. Logo, K é igual a 960 dividido por 15. Então K é igual a 64. Assim, no caso, sendo x igual a 1K, então 1 vezes 64, 64. Y igual a 3K, 3 vezes 64, 192. E Z igual a 5K, 5 vezes 64, 320. Então as somas entre eles é 576. Exercícios e exemplos. Humberto Aline Júnior possui uma livraria cujo investimento foi de R$9.000. Humberto entrou com R$2.000, Aline com R$3.000, Nilson com R$4.000. O lucro da livraria é dividido em partes proporcionais ao investimento de cada um deles. O lucro do mês de maio foi de R$1.800. Calcule cada um vai receber neste mês. Então, olha só. Então, nós temos Humberto igual a 2.000K, Aline igual a 3.000K, que é a constante, né? E Nilson igual a 4.000K. Assim, 2.000K mais 3.000K mais 4.000K é igual a 1.800. Bom, simplificando aqui por 100, cortando 2 zeros de cada um, a gente tem 20K mais 30K mais 40K igual a 18. Somando, 90K igual a 18. Logo, simplificando aqui por 9, a gente tem 10K igual a 2. Então, K é igual a 2 sobre 10. Assim, Humberto vai ser 2.000 vezes 2 sobre 10, cortando 0. Logo, ele vai ter R$400 da parte dele. A Aline vai ser 3.000 vezes 2 sobre 10, corta 0. Ela vai ter R$600. E o Nilson, bem aqui no cantinho, a gente vai ter 4.000 vezes 2 sobre 10, corta 0. Ele vai ter R$800. A diretora de uma escola recebeu 372 livros para repartir proporcionalmente entre duas turmas. A quinta A possui 32 alunos e a quinta B possui 30 alunos. Quantos cadernos cada turma vai receber? Então a gente faz 32K mais 30K igual a 372. Somou, 62K é igual a 372. K é igual a 372 dividido por 62. K é igual a 6. Assim, a quinta A vai receber 32 vezes 6, que é igual a 192 livros. A quinta B vai ser 30 vezes 6, que é 180 livros. Então, a quinta A receberá 192 livros e a quinta B 180 livros. Pedro quer dividir uma régua de 42 centímetros em partes proporcionais a 3, 5, 6. Quanto medirá cada parte? Então, 3K mais 5K mais 6K igual a 42. Somando, vai dar 14K, igual a 42. Assim, dividindo 42 por 14, a gente encontrará 3. Logo, 3 vezes 3, 9 centímetros. 5 vezes 3, 15 centímetros. 6 vezes 3, 18 centímetros. Grandezas inversamente proporcionais. Exercício exemplo. Bom, como são inversamente proporcionais, a gente tem x mais y mais z igual a 45. A gente pode fazer da seguinte forma. K sobre 3 mais K sobre 4 mais K sobre 6 igual a 45. Efetuando o MC entre 3, 4 e 6, a gente faz, dá 12. Então, aqui vai dar 4, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 2. Né? Porque aqui, ó, 12 dividido por 3, 4. Dividido por 4, 3. Dividido por 6, 2. Então, 4K mais 3K mais 2K sobre 12 igual a 45. 9K sobre 12 é igual a 45. Simplifica aqui e aqui por 9, aqui vai dar 5.
Ele vai dar 1. Então, K sobre 12 é igual a 5. Então, efetuando a multiplicação cruzada, K é igual a 60. Assim, para a gente calcular o valor de x, y, z, é só a gente fazer x igual a 60 por 3, que vai dar 20. Y igual a 60 por 4, que vai dar 15. E z, que é igual a 60 dividido por 6, que vai dar 10. Se você efetuar a soma, você vai encontrar 45. A mesma coisa aqui. Ele diz o seguinte: divida 295 em partes inversamente proporcionais a 5, 1 e 9. Fazemos a mesma coisa. Logo a gente tem K sobre 5, K sobre 1, K sobre 9. Tira MC, que é 45, né? Então aqui é 9, aqui é 45 e aqui é 5. Assim a gente tem 9K mais 45K mais 5K, igual a 295 sobre 45. A gente tem 59K sobre 45, igual a 295. Efetuando a simplificação por 59, a gente encontra K sobre 45 é igual a 5. Efetuando a multiplicação cruzada, K é igual a 225. Assim, para achar x, 225 dividido por 5, que é 45, y, que é igual a 225 dividido por 1, que é 225, e z, 225 dividido por 9, que é 25. Se você efetuar a soma deles novamente, você vai encontrar 295. Então, senhores, se tiver dúvidas sobre as resoluções ou sugestões para novas videoaulas, deixe nos comentários ou envie para mim, dúvidas@professortiagomachado.com. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, se caso ainda não é inscrito, dê aquele like, ok? Nossas videoaulas. Visite nosso site, visite a nossa fanpage no Facebook. Não esqueça de compartilhar no seu Facebook e visite nossos parceiros, o Serem Militar, o Adnei Games. E não esqueça de adicionar nos seus favoritos. Meu muito obrigado e até a próxima videoaula.